pouco. Isso é porque o Palmeiras é um time nojento, que vive na lama do inferno. Mas o torcedor palmeirense não consegue enxergar isso porque a lama está tapando os seus olhos. O Internacional, lá de Porto Alegre, está apegado ao Saci. O Saci é aquele que não tem uma perna e fica fumando, dando mau exemplo às crianças. Representa as obras do diabo que são praticadas no mundo inteiro. O time do Internacional representa os pecados mais terríveis cometidos contra Deus. E o torcedor do Internacional já está dominado pelas entidades satânicas que fazem as pessoas pecarem e blasfemarem de formas horripilantes. O Grêmio, o time do Grêmio, representa a sociedade que Satanás faz com seus demônios para criarem armadilhas para derrubarem as almas e as levarem para o inferno. O torcedor que adora o Grêmio não sabe que está se unindo com o diabo através da prática da idolatria. O Atlético no Mineiro, o Galo, lá de Minas Gerais, está pegado ao Galo. O Galo cantou antes de Pedro negar Jesus 3 vezes. Então os torcedores do Atlético também negam Jesus, pois deixam de adorar o próprio Deus para se renderem aos ídolos do futebol. O Vasco, nosso glorioso Vasco, tem o símbolo da cruz vermelha. Essa cruz é uma blasfêmia e representa a morte. O vermelho representa o sangue. Os vascaínos são induzidos para a briga, para verem sangue por causa do símbolo. E o Cruzeiro está apegado à raposa. Quem que não sabe o que é a raposa? A raposa é um animal feroz que corre atrás das galinhas para matar e comer. Assim o torcedor cruzeirense fica com esse instinto de querer devorar. O Fluminense, o nosso glorioso Fluminense, representa todos os pecados e blasfêmias cometidos pelos habitantes do Rio de Janeiro. O time do Fluminense também representa o Carnaval do Rio, cheio de abominações. E o Botafogo, o time da minha filha, representa o inferno, porque no inferno, Satã manda botar mais fogo. Bota fogo. Para queimar ainda mais as almas perdidas dos botafoguenses. Esse time é um dos mais ferozes no mundo espiritual, porque demonstra a blasfêmia do diabo contra as almas criadas por Deus. Eita Botafogo, eita Lelê. O Santos está pegado à baleia. Isso significa que a baleia do Santos vai afundar a vida dos torcedores do Santos. E esse time tem nome de santo, mas ele é uma entidade do diabo que também se disfarça de baleia para enganar o povo. Por isso, caro internauta, cuidado, não se iluda. A idolatria pelos times de futebol é coisa do demônio, do tifo, do inimigo das nossas almas, né? Queime os seus símbolos, suas camisas, seus emblemas, né? E passe a cultuar o verdadeiro Deus, que é Deus, e o demônio. Bem, gente, isso é uma grande pérola. Uma parte, por gentileza. Eu quero que o senhor me diga de quem é esse artigo e de quem são essas palavras. Com certeza, eu estou abordando aqui esse blog que é o Inferno Quente. Tá? Ele fato aqui, está postado aqui, tem comentários inclusive, mas eu achei interessante por causa do teor jocoso. É interessante, né? Porque realmente eles pegam a maioria dos times aqui e os seus símbolos, né? E vinculam esses símbolos a uma arte demoníaca. Quer dizer, eles confundem aqui, procuram confundir a cabeça do torcedor, né? De que o amor, a paixão pelo futebol está ligado a uma prática demoníaca que destrói a vida das pessoas. Nós sabemos que o fanatismo tem lá suas consequências, não é isso, Nelson? Tem lá suas consequências. Mas, pelo amor de Deus, nem tanto ao céu, nem tanto ao inferno, né? Pelo amor de Deus. Não, gente, e é sobre esse site, pois não, mãe Rosa, a senhora quer, tá? De responder a sua pergunta, agora eu quero falar. Não, da maneira que eu quero, não. Tá bom, mas agora vamos a uma matéria séria postada nesse blog, porque aí é uma denúncia. Certo. Tá, vou falar o site, com certeza. Isso que eu quero. Tudo bem. Posso continuar, então? Com certeza, então obrigada. Vamos lá. Diga tudo. Muito bem. Bem, gente, agora nós vamos... Essa é uma denúncia. A próxima agora, já que eu lhes preparei o espírito para que vocês fiquem mais à vontade, mais relaxados. Relaxem, ouvintes do Brasil, Candomblé é Verdade, que aí vem bomba. Bombérrima, como diz aquela mulher lá do programa da Praça. A Praça é Nossa, não, lá do...
Companhia do Riso da TV Tupi, todos. É hoje, quando a gente sai daqui, a gente sai escutando a Companhia do Riso. Bem, gente, programa Brasil Candomblé é Verdade. Vamos agora. Desculpe, a matéria. Denúncia. Vamos lá. Esse blog Esquentando no Inferno. Muito bem. Candomblé, Umbanda e Macumba, religiões de Satanás. Começou aí. Só em falar isso. Só em falar. Umbanda, Candomblé e Macumba, religiões de Satanás, já merece um processo. Já começou por aí. Então abre esse fabuloso, maravilhoso blog o seguinte texto, da seguinte forma. O Candomblé, a Macumba, a Umbanda, a Quimbanda são práticas espíritas e, como tal, condenadas por Deus. Ele já começa a transferir a responsabilidade para Deus. Muito bem. A autoridade suprema do Candomblé, festa religiosa de origem demoníaca africana, dos Yorubás, povo africano do sudoeste da Nigéria, é o Babalorixá, pai de santo, babá ou babalaô. Ele é o mestre, o guia, o chefe de um terreiro, encarregado de dirigir o culto aos satânicos orixás. Aos satânicos orixás. Mais um processo. Mas quem são os malditos orixás? Mais um processo. Quem são essas abomináveis entidades a quem os candomblecistas prestam culto e adoram? Mais um processo. Vejamos alguns conceitos. Conceito A. A liturgia do candomblé reverencia a memória dos malignos orixás. Mais um processo. Praticada por aqueles que se acreditam seus descendentes como forma de trazer seus espíritos de volta ao convívio dos vivos pela reencarnação durante o culto. O nome orixá se aplica às terríveis divindades trazidas ao Brasil pelos negros escravizados da África Ocidental. Entre os escravos, orixá foi traduzido por santo, em analogia com os santos católicos, expediente destinado a proteger o culto contra a intolerância oficial. As cerimônias de invocação aos orixás se realizam nos terreiros. Premissa B. Cada orixá do diabo é reverenciado com suas cores, insígnias e comidas características, danças, gritos de saudação. Algumas das principais entidades dos cultos afro-brasileiros são Ogum, irmão de Obaloaê e de Oxóssi, é a divindade dos que trabalham ou utilizam o ferro, manifesta-se como um guerreiro que dança com a espada, seu dia da semana é a terça-feira e suas contas são azul escuras, recebe sacrifícios de bodes e galos e gosta de inhame assado com azeite, é sincretizado com Santo Antônio na Bahia e com São Jorge no Rio de Janeiro. Seu grito de saudação é Ogunhê. Premissa C. Oxóssi é o deus dos caçadores, muito popular na Bahia, recebe sacrifícios de porcos e bodes, sua comida é o axoxô, milho branco cozido com lascas de coco, corresponde na Bahia a São Jorge, no Rio de Janeiro a São Sebastião. Seu grito de saudação é Okearô, Oxóssi. Premissa D. Omolu, ou Baloaê, é a divindade das doenças contagiosas, recebe sacrifícios de bodes e porcos, gosta de pipoca e aberém, massa de milho branco assado em folhas de bananeira, identifica-se com São Lázaro e São Roque, sua saudação é a Totô, Juberu. Premissa C. O chumaré é a cobra e o arco-íris e simboliza a riqueza e o dinamismo dos movimentos. É sincretizado com São Bartolomeu, recebe homenagens especiais nos dias 24 de agosto. No seu dia, usa colares de búzios enfiados em forma de escamas de cobra e come guguru. Não sei nem o que é guguru. Tá? Mistura de feijão, fradinho com milho, cebola, azeite e camarão. E caruru. Sem caroço de quiabos, recebe sacrifício de galos. Quando dança, leva na mão uma cobra de ferro. Sua saudação é Aoboboi. Arroboboi. Eles escreveram aqui Aoboboi. Muito bem. Aí ele fala de Iemanjá, premissa F, fala de Iemanjá. Fala de Xangô, que é uma divindade diabólica que domina os trovões, raios e tempestades, simbolizado por Machado, sincretizado com São Jerônimo e São João Batista. Muito bem, fala da sua saudação, Caô Cabecilê. Fala de Iansã na premissa H, Iansã, uma das esposas do orixá Xangô. Fala de Oxum na premissa I, também mulher de Xangô. Fala na premissa J de Oba, a mais velha das 13 mulheres de Xangô. Na premissa K, fala de Oxalá,
Oxalá ou Obatalá, divindade que preside a procriação, aceita sacrifício de pombas. E na premissa L, fala de Herê, o orixá filho de Xangô. Muito bem. Dando continuidade às premissas, a essas pérolas maravilhosas desse blog evangélico. E como se vê, assim, Candomblé nada tem a ver com o cristianismo. O Deus orixá de múltiplas faces e nomes não é o nosso Deus, é o Satanás. Mais um processo. A alegação de que Deus está em toda parte, todos são filhos de Deus, que Deus ama todos e por isso devemos nos aproximar dos cultos afro-brasileiros é no mínimo ingênua e pecaminosa. O Candomblé lida com demônios. A finalidade dos seus rituais é agradar os orixás com oferendas e sacrifícios. As saudações são dirigidas aos demônios. Os cânticos expressam homenagens aos demônios. Nos rituais de iniciação, as filhas de santos são obrigadas a beber sangue podre. Vocês já imaginaram isso aqui? A dificuldade que num processo de um indivíduo desse ter que provar isso? Porque você vê, tudo em um processo deriva de uma prova. Quer dizer, o ônus da prova fica a cargo de quem alega. Aí se esses canalhas falam... Eu já disse aqui vários crimes praticados por eles. Então nesse aqui, ó, as filhas de santos são obrigadas a beber sangue podre. Ele tem que provar. Onde está registrado isso? Onde foi fotografado? Quem é a testemunha disso? E são também obrigados a entregar seus corpos para serem possuídos pelos demônios, a obedecer cegamente ao pai de santo e etc. E mais, nas festas de Candomblé, todas as filhas de santo recebem, incorporam, ficam possuídas seus respectivos espíritos guias, por seus espíritos guias. Este não é o lugar apropriado para um filho de Deus, um crente em Jesus, um cristão verdadeiro. Candomblé e o cristianismo são irreconciliáveis. Os espíritas devem ser amados e evangelizados, mas para isso não precisam tocar seus atabaques, comer suas iguarias contaminadas e cantar seus hinos satânicos. Não precisamos ir aos quintos dos infernos para evangelizar Satanás. Não existe, nunca existirá conciliação entre as trevas e a luz. Que sociedade tem a justiça com a injustiça? E que comunhão tem a luz com as trevas? E que consenso tem o templo de Deus com os ídolos? Pelo que sai do meio deles, e apartai-vos, disse o Senhor, e não toqueis nada imundo, e eu vos receberei, e eu serei para vós pai, e vós sereis para mim filhos e filhas, diz o Senhor Todo-Poderoso. Em Coríntios, versículo 6, capítulo 14. Uma coisa é certa, a igreja do Senhor Jesus, assim entendido, o corpo de Cristo não come, nunca bebeu e jamais comerá das mãos dos orixás, do Exu, da Pombagira, do Preto Velho, de Iemanjá ou de qualquer demônio. Jamais nos alegraremos com os cânticos de louvor a Satanás. Nossos templos estarão sempre fechados a qualquer prática espírita, seja do Candomblé, seja da Umbanda ou da Quimbanda, mas estaremos sempre de braços abertos para receber homens e mulheres oriundos de qualquer seita, para lhes dizer que só em Jesus Cristo há salvação, porque em nenhum outro há salvação, porque também debaixo do céu nenhum outro nome há dado entre os homens, mas o que importa é que sejamos salvos. A igreja se manterá distante dessas práticas satânicas, não só distante, mas sempre pronta para combatê-las com a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Graças a Deus, essas religiões afros estão em decadência. Notem bem o que diz o autor desse artigo. Nota: graças a Deus, essas religiões afro estão em decadência no Brasil e no mundo. O Evangelho está suprimindo todas elas. Elas vão desaparecer por completo desse país. Ainda, e tem mais, ainda finaliza recomendando, para quem quiser saber mais sobre essas religiões diabólicas, eu recomendo o livro Orixás, Caboclos e Guias, Deuses ou Demônios, de autoria do nosso conhecidíssimo Bispo Edir Macedo. Sobre esse livro, nós sabemos o que aconteceu com ele. A Igreja Universal está amargando processos por conta desse livro, porque agride, isso já existe sentença transitada em julgado, que realmente o livro é nocivo à nossa religião. Gente, então, esse blog é intitulado Quente como no Inferno,
posta esta e outras pérolas maravilhosas que por si só já merece aí uma série, um sem número